Cadê o vídeo chamado sexo? Cadê? Tá dando um galho aqui, já deixa eu chegar lá onde nós estávamos parados lá. Bom, ontem, gente, nós paramos, acho que por aqui, né? Eu falei para vocês que hoje a gente ia ver, terminando isso aqui, fazer alguns testes que tem que ser feito no sistema de arrefecimento, tá? Na hora que eu tô com algum problema disso daqui. A maioria das vezes, gente, quando vocês vão fazer alguma manutenção no sistema de arrefecimento, a primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a inspeção visual. O que é a inspeção visual? O camarada vai ver se ele vê algum lugar que está com mangueira arrebentada, vai verificar se tem alguma braçadeira solta, ou se ele tem vazamento na bomba d'água. Como eu havia falado para vocês, bomba d'água nos sistemas dos motores, ela não tem assim um lugar que vai parecer que ela está vazando. Em alguns motores, ela tem, na verdade, um ladrão, que a gente chama. O que é um ladrão? É um furo, no caso, na carcaça, que se tiver um problema na parte do selo da bomba d'água, ele vai começar a vazar por aquele lugar, tá? Como é que vocês identificam, no caso, esse vazamento na bomba d'água? Esse já é mais difícil. Às vezes, por exemplo, você vai ter que, no caso, se for quando o motor estiver funcionando, às vezes ele pode estar evaporando e vocês não veem. Mas aí, o que acontece? Quando a máquina ou o motor já usa, por exemplo, aditivo, eu não sei qual que é o aditivo que vocês usam lá, qual que é a coloração, se ele é azul, se é verde, se é rosa... Verde. Hã? Verde ou amarelo. Verde ou amarelo. Então, na hora que vocês pegarem lá, gente, vocês vão ver que, dependendo, no caso, a marca que vocês têm, vocês vão ver lá que ele tem essas colorações diferentes, mas até 2002 a gente tinha os aditivos que ele eram, no caso, a base de etileno glicol, que a gente está aqui, nessa segunda linha que a gente está vendo aqui. Ó. Esse etileno glicol, ele não é biodegradável. Então, o que acontece? Esse cara aqui, o certo dele, não quer dizer que o pessoal faça isso, é quando você esgotar a água, você dá, no caso, um destino correto. Tá? Não dá para jogar na terra. Se você jogar na terra, você está contaminando. Ah, eu estou lá no meio da plantação do cara, vazou aqui, vou abrir tudo aqui e jogar fora. Naquele lugar que você jogar o etileno glicol, não vai nascer nada depois. É como que nem veneno esse troço, que nem óleo praticamente. Tá? Então, tomem cuidado em relação a esse cara aí. Tá? A partir de 2002, que a gente tem para cá, a maioria do pessoal, que é os fabricantes, eles começaram a colocar, no caso, um aditivo que ele é orgânico. Então, a coloração que a gente tem, às vezes, é por causa das marcas. Eu posso ter lá, igual eu falei para vocês, eu tenho rosa, vermelho, o próprio verde, azul, tá? Amarelo, igual ele falou ali, ou meio translúcido. É uma coisa que é para vocês saberem que você está com aditivo. E outra forma de eu saber se esse aditivo está, no caso, atuante ou não, é eu verificar o pH da água, tá? Quando a gente verifica o pH, ele vai dar, no caso, alteração. Então, se ele tiver, no caso, muito alterado o pH, vocês vão ver que o que vai acontecer? Ele vai enferrujar demais. Isso quer dizer que ele vai perdendo essa coloração que vocês têm e vai começar a passar para um tom de marrom e aí enferruge. A ferrugem porque ela vai estar em contato com o quê? O ferro fundido, que é do bloco, camisa, o que tiver ali, tá?
e vai começar a deteriorar. Tá? E aí a gente vai ter alguns problemas que a gente vai falar um pouquinho para frente, que é a parte de cavitação, pitching, no caso do conjunto, que o que é? É a forma como é que ele vai desgastando na parte interna do motor. Tá? E isso aí, às vezes, por exemplo, não fica a olho nu, vocês não veem. Tá? Mas na hora que você desmontar lá, vocês vão ver que parece que tem um monte de cupim que entrou em contato lá com material metálico, vocês vão ver que é, no caso, um ataque, por exemplo, desse material. Tá? A verdade, o que a gente tem aqui? Quanto a gente pega o pH ou acidez, se a gente pegar, no caso, a água muito ácida também, o que vai acontecer? Ela vai dar um ataque, no caso, diferenciado. E uma das formas de vocês estarem testando é essa questão. A gente falei que vocês fazem muito visual, a parte de coloração. E se eu, no caso, eu posso fazer de outra forma. Eu tenho, no caso, uma ferramenta chamada refratômetro. Já viram falar nisso aí lá já ou não? Gilson, já viu falar isso lá na empresa, lá, o refratômetro? Ah, eu nem sei se existe isso aí lá. Eu nunca ouvi também. Alguém aí já viu lá nas outras, e Otávio, lá na MAG, tem, não? José Jordani? Se for tipo uma caneta que você olha por dentro e tem uma escala dentro dela, é isso, né? É isso mesmo. Tá? Esse é um refratômetro. O Gilson, essa aí você não viu? Ele parece um binóculo, Gilson, na verdade. Não, pior que eu não cheguei a ver ainda, não. Não viu lá? Esse que tem na MAG porque foi feita uma demonstração de um fluido de arrefecimento e veio junto. Veio junto? Ah, legal. O carinha veio apresentar pra gente e trouxe alguns. E aí ele deixou para vocês a ferramenta. Isso. É o Master Coolant. Ah, legal. Então, viu? É o melhor do mercado. Só pensando nisso aí, gente, vamos ver assim, ó. Esse cara, além de vocês utilizarem ele para ver, por exemplo, a parte de arrefecimento, igual vocês estão vendo aqui, que é a água do radiador, eu posso olhar ele também, que ele vai ter uma escala lá que eu posso ver o pH da água da bateria e posso também verificar, dependendo da situação lá, o ar lá, quando vocês estiverem trabalhando aí, por exemplo, com esses modelos novos aí, no caso de motores que traz, no caso, essa parte de gerenciamento, que já usa aí esse reagente, tá? Então, nesse caso, eu vou pegar uma gota, por exemplo, da água, ou ele tem lá, no caso, uma pepeta que você vai pegar a água do radiador e vai colocar lá no refratômetro, e você vai olhar, no caso, contra a luz, você vai ver uma escala, igual eles falaram ali, e vai estar te dizendo se está, no caso, dentro da escala, se ele está, no caso, ainda dentro do adequado ou fora do adequado. Se, no caso, estiver fora, gente, está faltando, o mais tranquilo a fazer, tá? O Jim está mostrando, hein, Jim? Jim. Isso. Você está na empresa, Fé? O Jim está mostrando lá, não sei se vocês estão visualizando ele também lá. Então, o que é a ferramenta, tá? Você coloca o pingo lá na frente e vai verificar lá que nem uma luneta, então vai ter como a gente está vendo dessa forma, tá? Isso tem lá na MAG. Então, além desse negócio para a gente usar no sistema de arrefecimento, eu poderia estar utilizando lá, ó, mostrou lá na parte interna, então eu poderia estar mostrando lá para vocês, além disso, o Arla e também a da bateria, que é uma condição que a gente está verificando. Ainda, gente, ó, se a gente fosse, no caso, trabalhar com os líquidos também, não sei se quando a gente comentou, está mostrando lá a escala na parte interna lá também, ó. Não sei se vocês estão enxergando. Gilson, está vendo lá, Gilson? Pô, para mim não está aparecendo nada. Mas eu tô... Para mim também não, tá aparecendo só a tua tela, professor. Tá aparecendo MM aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui. Você clica na tela, aparece no cantinho. Não sei se tem como transmitir mesmo. Espera aí. Agora apareceu um apareceu. negocinho. Apareceu. Apareceu? Vou Apareceu. tentar mostrar a escala de novo, peraí. Ele tá mostrando... Ó, que a escala dele não vai parecer que é muito pequena para a gente estar vendo. Ó. Agora ele... Vou tentar focar aqui, professor. Ok.
E agora? Gilson, apareceu? Tá aparecendo uns negócios aí, mas muito mal. Ele tá olhando dentro da Agora dá luneta. pra Na ver. verdade, essa luneta aparece aquela escala que aparece ali dentro para ver, no caso, isso daí. Na verdade, até ao vivo é meio ruim de ver, velho. Ele é bem pequenininho. Muito É estranho. pequeno. Pequeno. Te ver aí, no caso. Mas eu tenho isso aí lá no Senai também. A gente pode mostrar para vocês lá depois que a gente chegar lá, tá? Já mexendo lá. Então, tem condição de ver isso. Tem outras pessoas, gente, que eles fazem com o sistema, no caso, informatizado. O que é informatizado? Ele vai pôr uma sonda, na verdade, um sensor dentro, e às vezes, ou ele aparece, no caso, no smartphone, no computador, no note, alguma coisa assim, ou ele vai acender uma luz verde, vermelha, no caso, para indicar se ela está dentro, no caso, dos parâmetros ou não, aí para estar utilizando, gente, tá? Então, são algumas coisas aí que a gente tem que prestar atenção nisso daí. Se tiver fora, gente, o adequado é vocês eliminarem toda essa água e pôr um processo novo. Não adianta vou colocar mais aditivo aqui. Se eu colocar mais aditivo, eu posso, no caso, ultrapassar a quantidade. Tá? E o adequado não seria isso. Quando eu ultrapasso vocês já viram falar daquele negócio, remédio é bom, mas demais ele acaba estragando? Esse ditado que o pessoal fala. Já. Então, o que acontece? Se eu pegar e colocar em excesso aditivo, por exemplo, dentro de um motor, ele, em vez de ele fazer a função dele, que é manter, por exemplo, a água, para não enferrujar esse negócio todo, acabar deteriorando o material. Existem alguns desses aditivos aí que ele tem um problema de atacar, por exemplo, a parte de alumínio, tá? E aí, como o alumínio ele tem menos resistência, por exemplo, o ferro fundido, dependendo onde ele está localizado, o próprio deslocamento da água que ele tem, ele começa a bater de encontro, por exemplo, naquele local, ele vai começar a fazer, no caso, danificar a peça, tirar material, como se estivesse dando uma beliscada e tirando material na sequência daquilo lá, tá? Então, a quantidade tem que ser observada. Se vocês pegarem lá na Case, na New Holland, pegar ali na MAG, ou pegar lá na LS, a especificação de quanto por exemplo, de aditivo tem que ser colocado no sistema de arrefecimento, cada um traz uma quantidade, no caso, que é o adequado para a marca deles. Então, dependendo, no caso, o tipo de aditivo que ele usa, ele vai falar assim, se eu tenho um aditivo concentrado, o que é um aditivo concentrado? É aquele que ele vai colocar tantos litros de água para 1 litro. Quando eu tenho ele diluído, ele já vem, no caso, diluído na proporção que ele de trabalho. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, um sistema de arrefecimento que vai 8 litros. Então, se ele tem ele diluído, ele já vai colocar 8 caras daquele lá que já está na proporção de água e aditivo. Agora, se ele tem ele, no caso, que ele é concentrado, eu tenho que ver quantos litros que ele, no caso, pode misturar com aquele concentrado para ele estar na proporção correta. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí na hora que vocês, no caso, colocarem. Vocês vão ver que lá no vocês vão pegar na boquinha de peças, ele tem lá a quantidade, por exemplo, de aditivo que vocês vão ter que colocar no trator. Tem que fazer a manutenção, a revisão de tantas horas, tem que trocar aditivo do radiador. Ele vai ter lá quantos litros que vai, no caso, de aditivo para aquilo lá. Tá? Presta atenção nisso aí, gente. Aqui, a gente tem algumas coisas aqui, ó, inibidores de corrosão, depósito, ferrugem, escamas e espuma. Então, espuma forma ar dentro do sistema. O sistema de arrefecimento não pode ter ar, porque senão tem circulação de água. Então, se na hora que eu for fazer a troca do sistema, ou eu fiz o motor e preciso pôr o motor de volta lá no trator, e aí o que vai acontecer? Na hora que eu for montar ele, eu vou sangrar. Como é que eu faço para sangrar? Eu vou pegar a parte mais alta do motor e abrir aquela parte mais alta. Se a parte mais alta for uma mangueira lá, que vai lá no reservatório, eu deixo aquela mangueira aberta e começo a colocar água, até a água sair naquela posição. Tá? Em algumas condições, eu tenho lá, por exemplo, um interruptor
de temperatura de água que vai em cima do motor. Então, eu deixo aquele interruptor aberto até a água, no caso, sair naquela posição. Saiu naquela posição, eu sei que eu tirei todo o ar do sistema. Se por acaso acontecer de vocês deixarem ar no sistema, no caso do motor, o que vai acontecer? O motor não vai conseguir circular a água e vai ferver. Então, vai ter água quente na parte de cima do motor e água fria na parte de baixo, tá? E o radiador não consegue fazer essa circulação. E aí eu posso, no caso, ir até fundir o motor parado, sem eu, no caso, estar fazendo desse conjunto, tá? Então tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Corrosões, depósito aqui é aquele negócio de ficar misturando, no caso, aditivos de marcas e origens diferentes, tá? Então ele evita aí não tem essa sedimentação, tá? Limpeza do radiador e tampa do radiador é aquilo que eu falei para vocês. De vez em quando é bom mandar varietar, porque o cara nunca troca a água. Quando ele vai trocar, ele vai deixar todo sedimento dentro. Tá? Bomba d'água. Bomba d'água, o eixo dela é um rolamento. O rolamento estragou, ele vai começar a gerar ruído. Tá? E aí o que acontece? A partir que estragou esse rolamento da bomba d'água, ele vai estragar o selo dela também. Então, o ruído, na sequência, ele vai ser um problema que vai, no caso, danificar esse selo e, consequentemente, começa a vazar naquele ladrão que eu falei para vocês que tem no sistema. Tá? Outra coisa que não contribui, dá problema de aquecimento, correia. Patinou, começa a patinar, você acelera, começa a gritar lá e você não sabe o que é. Então, esticou a correia de menos aqui, vamos deixar ela folgada, ela já está desgastada, o que vai acontecer? Ela vai começar a patinar. Tem uma deficiência, no caso, na bomba d'água. A bomba d'água não vai fazer circular as águas. No caso, a água. E mesma coisa da polia. Das polias, mesma coisa. Tensores, eu tenho tensor automático hoje e tenho tensor, no caso, que é aquele que eu acionava lá com a alavanca. Tá? O automático, ele tem uma mola pré-calibrada. Então, vai funcionar assim. E no caso dos tensores, que é aquele mecânico, aquele que você vai ter que esticar. E você tem que tomar cuidado. Se esticar demais, o que vai acontecer? Vai estragar os rolamentos. Tá? E válvula termostática, eu falei para vocês ontem que a gente pode testar ela fora. Eu vejo as especificações que tem dela, eu tenho que ter, por exemplo, na verdade, eu vou ter que ter um termômetro para mim ver qual que é as temperaturas que ela abre e fecha. Eu fazendo, no caso, essa verificação, eu vou ter que ter um rabo quente lá que o pessoal fala para aquecer ela, ou um sistema de aquecimento controlado, para mim saber qual que é as temperaturas que eu estou chegando. Então, por isso que eu tenho que ter o termômetro. A maioria das vezes o pessoal usa aquele termômetro infravermelho, que daí eu só aponto lá e vejo, no caso, qual que é a temperatura que vai estar a água, ou está o radiador, alguma coisa, a gente está verificando isso daí. Desaeração, alguém sabe dizer o que é desaeração? Quem mexe aí com pulverização? Desaerar é o que é? Eu tirar o ar do sistema, né, gente? Então, ele vai estar desaerando, então, o que é? Tira esse ar do sistema, então ele está desaerando, vai ter uma continuidade o mais de água possível para troca de calor que a gente tem no sistema. Aqui ainda, o ideal aqui, ó, quando eu tenho um radiador que é tampa, que vocês estão vendo aqui, ó, a água sempre vai ficar para baixo, tá? Quando eu tenho um sistema que é selado, tá? Quando eu tiver um sistema selado, geralmente a água vem em cima. Essa tampa ou bocal de enchimento, frente aqui, ó, vocês vão ver que como ele pressuriza o sistema aqui, ó, tá? Ele não tem essa válvula de alívio. Essa válvula de alívio é na própria tampa daí. Tá? Aí tem que ficar, no caso, ligado aí. E aqui o cara fala assim, o cara vai abrir o radiador quando o motor está funcionando? Não. Porque senão eu vou ter problema, gente. Vai o quê? Vai começar a funcionar que nem uma panela de pressão. Pressão interna e começa a jogar água quente para todo lado. E o problema, quando tem esse aditivo, as queimaduras que isso aqui proporciona é muito alta, tá? Então, ele tem, dependendo da situação, de segundo grau, as queimaduras que a gente pode ter, tá? Professor, desculpa interromper aí.
Quem Oi. tiver com o áudio ligado, por favor, desligar, tá atrapalhando a aula, tá? Não dá pra escutar direito, tá travando aqui, faz favor. Deixa eu ver. É o Jim que fica esse áudio bem ligado aí, ó. Lucas, Tá ruim, tá acho que atrapalhando. Lucas, Não é o meu, professor, tá? Justo, tá É fechado? o- Ah, Não é o meu, acho que é do Jim, tá uma barulheira, não dá pra escutar o que você tá falando direito. Pro Dinho que tá aparecendo para mim tá fechado dele. Eu fechei o áudio, tava ligado mesmo. Liguei a hora daquela ferramentinha. Então tá. O Lucas também tá aberto, Lucas? O meu tá aberto agora, professor. Então tá, fecha aí, por favor. Beleza. Aqui, gente, ó, ponto de fervura da água, quando eu tenho, por exemplo, não tem aditivo e eu tenho um sistema que não é selado, 100 graus ferve a água. Quando eu tenho um sistema selado, eu consigo trabalhar com temperaturas mais altas. Então, eu posso trabalhar acima de 100 graus, tá? E aí, o que que acontece? Isso é benefício para o motor, porque o motor, trabalhando mais quente, ele vai vaporizar melhor o combustível e vai inflamar melhor, tá? Ele mostra aqui. E quando a gente fala, por exemplo, de a questão, por exemplo, quando ele está em sistema fechado, eu consigo, em alguns casos, até chegar próximo desse 115, igual está mostrando aqui, tá? Facilita aí, por exemplo, a questão, no caso de vaporização e inflamação de combustível. E aqui, um sistema de reservatório com expansão. Aqui está mostrando uma expansão, um quadradinho aqui, do caso normal, mas cada veículo, cada máquina que vocês vão ver lá, ela tem lá uma forma diferente, no caso disso daqui. Então, qual que é o objetivo desse cara aqui? Essa válvula que tem aqui, ó, no caso, no nosso radiador, ele vai, por exemplo, na hora que fizer a expansão, ele vai liberar uma válvula aqui, essa água vai vir e vem para o reservatório. Quando cair a pressão interna, o que vai acontecer? Ligou o eletroventilador, aumentou a velocidade, por exemplo, da ventoinha lá, por causa do sistema viscoso, ele vai pegar e vai fazer o quê? Vai abrir novamente a válvula de depressão e a água que está aqui dentro retorna para dentro do radiador. Então, é um ciclo que ele vai ficar fazendo que nunca vai perder ali o nível de dentro, no caso do radiador, por causa do sistema de expansão, tá? E aí eu consigo trabalhar, no caso, com pressões mais altas e temperatura mais alta, por ele ter, no caso, esse sistema de expansão. Por isso que eu falei para vocês que é diferente, um que é o convencional e o com expansão. Aqui, o pessoal fala de mínimo e máximo, se vocês deixarem entre um e o outro é o adequado, tá? Porque quando a gente tem, por exemplo, um aumento de pressão interna ou temperatura interna, se ele tiver no máximo já o teu reservatório, ele vai, no caso, não vai ter lugar como expandir. Então, eu deixando aqui entre os dois, ele tem como expandir essa água dentro, no caso do sistema, e não acontecer nenhum inconveniente, no caso, no sistema do radiador. E uma coisa que eu havia comentado também ontem é o seguinte: para as próximas gerações de motores que a gente está vindo aí, motores menores, motores, no caso, mais eficientes, ou motores que a gente vai ter aí que trabalha híbrido, alguma coisa assim, as válvulas termostáticas elas vão trabalhar com o sistema monitorado eletronicamente. Para o cara, no caso, alterar, no caso, essa abertura conforme a necessidade. Tá? É a mesma coisa que se a gente fizesse um equiparativo antes, a gente tinha, por exemplo, só que o do trator trabalha um pouco diferente porque trabalha com rotações mais altas, e trabalha com esse sistema de ventilador já viscoso. Mas um carro normal, tá? Um caminhão, quando vocês ligarem o ar-condicionado, ele tem um interruptor que vai ligar um eletroventilador para, no caso, aumentar a eficiência do sistema, do caso de arrefecimento do trocador de calor, no caso lá o condensador, tá? Que não é o caso aí, por exemplo, das máquinas. Esse dreno aqui, ó, para quem não sabe, é para facilitar, por exemplo, o escoamento. Se eu preciso trocar a água do radiador, o cara vem aqui e tira o dreno. Quando não tem esse aqui, o cara vai lá naquela mangueira inferior do radiador, tira a mangueira e esgota, tá? Só que se for
a braçadeira daquelas de apertar com parafuso, geralmente quando você vai apertar ela novamente, ou ela estraga ou ela não vai dar uma vedação 100%. E a mesma coisa acontece com aquelas umas de expansão ou elástica. Tá? Se vocês mudarem a posição que ela está, no caso, na mangueira, depois ela vai ter problema, no caso, de também não fazer a vedação e dar problema de vazamento. Uma coisa que eu falei para vocês lá também, só para vocês, no caso, prestarem atenção, é o seguinte: quando eu tiver um vazamento de água, geralmente o líquido de arrefecimento, aquele aditivo ou aquele corante que é colocado, onde que ele estiver vazando, ele vai começar a marcar uma coloração diferente. Então, quando é água pura, você não vê nada, porque ela evapora. Agora, esse corante, ele impregna e pega, no caso, nas peças. E daí você tem, no caso, uma localização mais fácil, por exemplo, de você achar o vazamento. Quando era pelas mangueiras, geralmente ele vai formando sedimento e daí para você tirar esse vazamento, às vezes você tem que desmontar, tirar a mangueira fora, tirar aquele resíduo de sedimento que tem todo ele em volta lá. Se ela ainda estiver flexível, você pode usar. Se ela estiver já, no caso, sem flexão ou estiver muito rígida, o adequado é trocar, no caso, as mangueiras, tá? E essas mangueiras, normalmente, elas vêm com uma trama que a gente fala que é de algodão, tá? Ela tem, no caso, até uma expansão por causa do aumento da pressão interna, mas também não pode ser em demasia, gente. E ela também tem que ter essa trama, porque se for uma borracha normal, na hora que ela aquecer, ela vai expandir e pode estourar com facilidade. E quando ela tem a trama, fica mais difícil, mas é comum quando você pega um negócio muito velho desse aí, o cara começa a querer esquentar o motor, ficar olhando parado lá, a temperatura sobe demais, estourar uma mangueira dessa e o cara tomar um banho de água quente. Quando não estoura, ele vai ter um problema, no caso, nessa tampa do radiador. A tampa do radiador, ela funciona como uma válvula de segurança. Ela vai abrir e vai começar a jogar a pressão toda para fora, ou vazar lá o vapor de água quente, tá? Aqui, um exemplo aqui, só para vocês terem aqui. Na verdade, vocês vão ver que a pressão interna, nós vamos pegar ali as tampas depois, ela tem variação de 1 até 1,3, 1,7 bar, tá? De pressão, vocês vão ver lá. Tá falando em PSI ali, quanto que é o valor. E se a gente for, no caso, subindo aí, aumentando a altitude, vai ter diferença aí, por exemplo, também no caso, nessa questão, tá? De ferver ou não ferver a água, tá? Quanto mais alto ali, vai, no caso, ferver, no caso, por ser o ar rarefeito, uma temperatura mais baixa. Aqui a gente havia falado para vocês das tampas. Essas tampas aqui, ó, tá? A gente tem que prestar atenção. Estado da guarnição, que é onde ela vai fixada, corrosão das molas, que é essa parte aqui, e funcionamento da válvula. O que é o funcionamento da válvula? Esse cara aqui, ó, o que eu falei para vocês, essa aqui é uma válvula, essa aqui que aparece aqui embaixo, e aqui é outra válvula. Então, são duas válvulas numa tampa só. Nesse tipo de metal, seria, no caso, o quê? A válvula de pressão e depressão, tá? Que nesse caso. Por exemplo, esse cara aqui está aparecendo aqui, tem um ladrão, ou o tubo que vai lá para o reservatório de expansão. O que vai acontecer? Na hora que subir aqui o nível de dentro do radiador, ele libera esse cara e vai para onde? Lá para o reservatório de expansão. Se ele não tiver reservatório de expansão, for um sistema convencional, o que vai acontecer? Vai aumentar a pressão interna e começa a jogar água pelo ladrão, tá? Então, começa a gotejar. Então, prestar atenção, porque ele vai, no caso, jogar uma quantidade de água até um certo limite. Quando ele baixar muito o nível de dentro, aí ele vai ficar só trocando e não vai, no caso também, porque daí ele vai jogar só vapor aqui, não água, tá? Esse cara aqui, ó, o que acontece? Não está funcionando aqui, mas esse cara aqui, na hora que ele acionava aqui, o que ia acontecer? Essa água aqui, ela vinha uma quantidade para cá, porque aumenta a expansão aqui, ela vai liberar essa passagem aqui, abre aqui. Se por acaso aumentou a pressão interna, aumentou essa pressão, que não tem para onde sair, ela vai abrir essa parte de cima. Abriu essa parte de cima aqui, ela começa a jogar aqui na tampa lateral. A maioria dessas tampas aqui, ela tem posso falar para vocês que é um dispositivo de segurança.
A hora que você vai abrir a tampa, em vez de você se abrir direto, ela subir de uma vez, você abre o primeiro estágio, o que, que vai acontecer? Ela vai liberar a pressão interna. Começa a vazar só vapor aqui. Se você for de uma vez, querer abrir de uma vez só, ela pula para fora. Mas se você abrir devagar, ela tem o primeiro estágio, depois o segundo estágio, onde eu libero totalmente a pressão interna, no caso desse conjunto, tá? Aí o cara fala que cuidado com, no caso, o sistema de arrefecimento por causa da pressurização, que é o cara abrir lá e tomar um banho de água quente, né? Então não é adequado. Peguei a máquina funcionando, ir lá e querer abrir, no caso, o radiador, tá? Já haviam comentado isso ontem, pessoal. Ali, vamos aqui, manual. A letra A, o que nós temos aqui? Cavalete no caso da água, e a distribuição da água no cabeçote, na parte superior do motor. B, o que é? Galeria ou a tubulação, a parte interna do motor, para trocar o calor nas camisas lá. O que mais? C, termostato. Onde está o termostato? Ah, o termostato nosso é a nossa válvula termostática. Está aqui, ó. Vocês podem ver que a parte que vamos colocar assim, onde tem a mola, tem gente que fala que é a bundinha da tal da válvula termostática, que ele tá? Ela está mergulhada na água quente, tá? Então, quando o motor está circulando aqui, ela vai aquecendo essa base dela aqui, que é a parte de baixo. Ocorre a expansão, no caso da cera, abre isso daqui e a água vai ser passada para esse cara aqui. Então, a tendência aqui, eu não consegui fazer funcionar para vocês verem, é o quê? Liberar esse cara aqui e a água começar a circular pelo, no caso, trocador de calor, que seria o meu radiador, tá? Se eu pegar aqui, bomba d'água, tá aqui, ventoinha, aqui essa aqui é tocada pelo próprio motor, toma a potência do motor. Se eu tivesse uma elétrica ou se não a viscosa, igual os motor diesel que vocês têm trabalhando aí, diminui a potência maior do motor, porque ela não consome, só consome na hora que estiver, no caso, em alta rotação. Tampa do radiador, tanque de evaporação aqui, que é o nosso reservatório de expansão, o radiador, que é o nosso trocador de calor. Aí eu tenho mais uma coisa aqui que ele mostra aqui, que é o I aqui embaixo, que é o trocador de calor da transmissão. Aí, em alguns casos, ele não precisa ser dentro do próprio radiador, igual está mostrando. Eu posso ter, no caso, outro radiador de óleo aqui separado. Eles estão usando isso aqui no próprio radiador para diminuir a temperatura do óleo da transmissão. Mas eu poderia ter, no caso, um radiador ou, se não, um trocador de calor só para transmissão, em separado, tá? Quer ver? Gilson, tá escutando? Gilson. Jim. Tá escutando, Jim? Tô ouvindo. Quantos radiador tem lá no trator que vocês mexem lá? Qualquer um deles lá, pode ser um. Pois, olha, deixa eu perguntar para um técnico, que eu não sei essa resposta. Não, então deixa. O José Eu Jordani. Eu acho que é um só. Radiador. Qual que é a pergunta mesmo? Quantos radiador ou quantos trocador de calor nós temos na frente do trator lá? Quantos radiador tem na frente do trator? Isso. Depende. Se tiver radiador para fluido do hidráulico, da caixa, calcule com os 3. Isso. Que eu já vi 3. Vamos pensar assim, gente, ó. Eu tenho um trocador de calor para o óleo do hidráulico. Eu tenho, por exemplo, o ar-condicionado. Trocador de calor, por exemplo, que é o radiador normal. Aí eu tenho o condensador de ar, que é, por exemplo, no caso do nosso ar-condicionado. E eu tenho o intercooler, por exemplo, quando ele é turbinado e interculado. Então eu posso ter até 4 radiadores lá na frente. Tá? Tem gente que não chama de radiador lá, no caso, o condensador, mas o condensador, o que é? Do sistema, no caso, é parecido com o radiador, só que ele não vai água lá dentro, né? É os gases que vão estar trabalhando lá dentro, tá? E se eu pegar, por exemplo, lá
também o intercooler, ele vai passar ar, a maioria das vezes. Existem alguns intercoolers que trabalham com água, mas é menos eficiente que esse que trabalha só com ar. Tá? Só para a gente, no caso, ficar ligado. Porque às vezes o pessoal pensa, não, tem 4 radiadores. Parece 4 radiadores, mas radiador de água mesmo, para o motor. Lá a gente tem um lá que faz essa função. Depois tem esse que o Justo falou, que é o radiador para, por exemplo, temperatura do óleo da caixa, tá? Ou do hidráulico. E aí os condensador, no caso, o condensador e no caso o intercooler, quando tem, no caso, um motor intercoolado. Aqui, a válvula termostática está aqui em vermelho. Núcleo do calefador aqui, na verdade, esse núcleo do calefador aqui, o que seria isso, gente? No caso aqui, a gente não está falando aqui para vocês, no trator tem ar quente? Justo. Oi, O trator tem ar quente ou não? o trator tem. Tem, né? Tem, sim, senhor, até para desembaçar os vidros. Esse cara aqui, ó, geralmente eu vou ter um radiadorzinho dentro, ou próximo, por exemplo, lá da cabine, que vai jogar o ar quente, ou a água vai circular por ele, daí ele vai pegar esse ar quente e jogar para dentro da cabine para acertar a temperatura na parte interna, quando tiver muito frio. No caso, por exemplo, de um carro, de um caminhão, eu vou ter um radiador, por exemplo, pequeno dentro da cabine, tá? E aí mais um eletroventilador lá, que é um ventiladorzinho que você vai pegar e ligar ele e vai jogar aquele ar quente para dentro da cabine, tá? Ou o ventilador do calefator, que eles falam. A calefação, na verdade, nada mais é que você aquecer o ambiente onde você está, quando você necessita, né? Tá? Que faz parte, por exemplo, da parte de ar-condicionado também, isso daí. Que é o condicionamento, no caso, da parte interna. Isso aqui, gente, é o importante que eu falei para vocês, tá? O líquido de arrefecimento ou de refrigeração, tá? Então, eu tenho aqui. Eles estão falando aqui, abrir abaixo de 50 graus, tá? Não usar selantes em vazamentos. Esse selante em vazamento, quem já viu, tem umas barbaridades que os caras falam aí, não sei se o pessoal já ouviu falar aí fazendo no sítio, o cara colocar, tá vazando o radiador lá, o cara coloca ovo cru dentro do radiador. E funciona? E funciona. Funciona? Funciona, só que daí depois o problema é outro, né? Mas eu uma vez não acreditei, meu tio quebrou um ovo dentro do radiador e parou de vazar. Porque ele vai naquele lugar onde está vazando e vai cozinhar naquela posição lá, né? Isso. Viu, Gilson? Mas não vai muito longe. Antigamente, se você falava assim com o pessoal mais antigo, eles tinham um aditivo que você colocava. Começava a vazar, por exemplo, e você não achava onde que era o vazamento, sabe o que os caras faziam? Tá vazando para dentro do motor. O que o cara fazia? Ele pegava um aditivo que ele comprava aí nas autopeças e colocava dentro do radiador. O que esse cara fazia? Ele ia lá onde estava vazando e selava. Tá? Tem muita gente que faz isso, igual eu falei do ovo, tem gente que põe pó de café, aí vai, no caso, fazendo as armadas. Só que isso o problema é que vai entupindo, né? Esse que eu estou te falando aqui, que o pessoal vendia, era, na verdade, um elemento químico que ele no caso, acabava fechando aquela posição onde estava vazando. Tá? Aí que não usar somente água, a água tem o pH, como ela tem oxigênio, ela vai enferrujar demais. Não adicionar líquido frio ao motor quente. Alguém já viu falar disso aí também? Estou com o motor fervendo lá. O que eu vou ter que fazer? Vou deixar a máquina em marcha lenta e quando começar a colocar água devagar, para começar a trocar o calor. Se eu chegar e desligar a máquina, a tendência da temperatura é subir mais rápido e na hora que eu colocar a água fria, dá um choque térmico. Posso até rachar o bloco do motor. Tá? E é um problema. Então, na maioria das vezes, aí o pessoal acha que desligando o motor a temperatura vai cair. Não. A tendência, se ela tiver com um pouco de água dentro, é aumentar mais a temperatura interna ainda, porque daí o que acontece? A água para de circular. Tá? E aí, verificação da concentração do aditivo, aquilo que a gente estava falando lá do equipamento, tá? O refratômetro.
Aqui, gente, cavitação ou pitching. Imagine, por exemplo, você pegar, abrir um motor, você vê a camisa tá desse jeito aqui, igual tá aparecendo aqui. O que aconteceu aqui? Parece que entrou um monte de cupim aqui, não parece? Ô, por que pra mim não aparece nada aqui que vocês estão vendo aí? Rapaz do céu. Mas você tá vendo a minha tela, não tá vendo? Não. Tá aparecendo só um MM. Não, peraí. Então, Pra vou mim tá voltar parecendo aqui. normal. Pra mim tá normal. Tenta reconectar, Gilson. Jim, tá, Ah, apareceu aqui, ó. apareceu agora? Ah, é que eu quase não mexo nessas coisinhas. Aí, Gilson, agora apareceu ou não? Apareceu um cano tudo furado. Isso. Na verdade, isso aí é a camisa do motor, velho. Parece que tomou um tiro de 12. Isso. Isso aqui, cavitação ou pitching, gente. Então, ele mostra aqui ela de longe. Então, esses buracos que vocês estão vendo aqui é essa cavitação. O que, que é a cavitação? Normalmente, gente, isso daqui é quando eu tenho um aquecimento, a água ela começa a soltar, no caso, que bolha. E essa bolha ela começa como se ela estivesse tirando material. Ela vai tirando esse material e vai fazendo tudo isso que vocês estão vendo aqui. Principalmente quando eu não uso o quê? O aditivo. Tá? Então, o aditivo ele já vem preparado para evitar isso daqui. Tá? Então, aqui o tratamento da água potável, a gente vai fazer, no caso, para evitar isso aí. E aí eu tenho aqui, ó, a cavitação, o que que é? É o fato sabido, é previsível que o fluido escoando, ao ser acelerado, tem uma redução de pressão. Para que a sua energia mecânica se mantenha constante, considere-se um fluido no estado líquido escoando a uma temperatura de T0 e a pressão P0, tá? E aí tem aqui, em certos pontos, devido à aceleração do fluido, como a turbina hidráulica em uma bomba hidráulica, em um bocal ou uma válvula de pressão, pode cair a um valor menor que a pressão mínima, em que ocorre a vaporização do fluido. Nesse exato momento, quando a gente tem isso aqui, vai ocorrer o quê? Então ocorrerá a vaporização local do fluido, formando bolhas de vapor, tá? E esse fenômeno costuma se dar o nome de cavitação, formação de cavidades dentro da massa, no caso do líquido. E a cavitação é comum nas bombas de água e de óleo, válvulas, turbinas hidráulicas, propulsores navais, pistões de automóveis e até, no caso, canais de concreto com altas velocidades com os vertedouros das barragens. Então, aquilo que eu estou falando para vocês, lá dentro do motor, o que nós vamos ter, gente? A bomba d'água não vai estar circulando na água, então aumenta essa velocidade. Então, ela forma, no caso, essa vaporização, essas gotículas ou essas bolinhas de ar começam a estourar e ela começa a fazer o quê? Essa cavitação e tirar material. É como se eu estivesse beliscando e tirando material. Cada vez que ela estourar aquilo ali, ela vai estourando e vai tirando, tá? E aí, numa sucessão até danificar. Às vezes, gente, se o cara nunca fez manutenção, nunca usou isso, aí ele fura aquela camisa para dentro do cilindro. Aí entra a água para dentro do pistão e vai dar calço hidráulico, tá? E deu um calço hidráulico, aí o estrago vai ser aquele monstruoso no motor. Pode estourar uma biela, pode estourar um bloco, aí, no caso, a consequência é graúda. Não é negócio assim fácil de resolver, tá? Aqui, ela deve ser sempre, no caso, evitada por causa do prejuízo financeiro que causa devido à erosão, associada seja às pás das turbinas ou bombas, em pistões ou canais. Aí tem aqui, as bolhas de vapor que se formam no escoamento devido à baixa pressão serão carregadas e podem chegar a uma região em que a pressão cresça novamente a um valor superior a PV e então ocorrerá a implosão dessas bolhas. E aí começa a fazer o quê? A cavitação. Se a região de colapso das bolhas for próxima a uma superfície sólida, as ondas de choque geradas pelas implosões sucessivas das bolhas podem provocar trincas microscópicas no material que por um tempo irão crescer e provocar deslocamento do material, superfície, originando a cavidade da erosão localizada. E aí, gente, é como se fosse assim, aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, ele vai começar a fazer isso aí constantemente e vai o quê? Danificar a peça, tá? Esse fenômeno físico-molecular que se dissemina e tende a aumentar com o tempo, causando a ruína do motor, ou danificar, ou dos rotores,
Se você pegar uma bomba d'água, às vezes ele come todo, no caso, o rotor da bomba d'água, fica liso. Aí eu não tenho circulação de água, o motor tende, no caso, a ficar o quê? Aquecendo. Eu vou ter problema, tá? Deixa eu ver se eu consigo rodar isso aqui. Depois eu vou mandar essa apresentação desses esse roda para vocês, não está rodando aqui. Ó. Na verdade, era um videozinho que mostrava, por exemplo, como é que era esse processo dentro do motor. A circulação da água, forma o vapor, ele começava a eclodir as bolhas, depois começar a tirar material, e vocês vão ver, no caso, como é que acontece aqueles furos, no caso, no sistema, tá? Então, aqui, ó, a tendência, no caso dele, é aumentar. Esse sistema que vocês estão vendo aqui é fácil da gente identificar, porque é uma camisa molhada. Eu posso tirar a camisa e ver como é que está furado lá dentro. Agora, se fosse um bloco de camisa fixa, como é que eu ia ver isso? Ia perder o bloco, na verdade, se furar, gente. Tá? Então, o adequado é sempre você estar usando os aditivos aí, no caso, evitar essas coisas aqui para, no caso, ter uma vida útil maior no caso do motor, tá? Aí ele fala aqui, previne a ocorrência desse tipo de falha. Tá? Aí ele mostra aqui mais algumas coisas. As escamas ali que ele vai formando. Né? Os pitching, que é, no caso, as batidas que vão bater na água e vai eclodindo e tirando. Corrosão, no caso, que é a parte de enferrujar, por causa que eu tenho a oxidação, no caso do oxigênio. Então, eu tenho que fazer um tratamento da água, no caso da água potável. Então, por isso que eu aditivo todo, no caso, o conjunto. Eu não sei, igual lá o José Jordani, ele falou lá para nós que lá na MAG ele usa aquele modelo. A Case deve ter o específico também. A New Holland também deve ter uma específica da New Holland. E a LS é a mesma coisa, também para, no caso, aplicação nos tratores, nas máquinas que eles têm. Tá? E de um modo geral, se vocês pegarem aqui, como, por exemplo, o fabricante lá do motor da Case e New Holland são os mesmos, aí, que é a FTP, vocês vão ver que possivelmente eles podem usar, só que um sai lá com a marca do cooler, no caso do aditivo cooler lá, que seria da Case, e o outro sai com a da New Holland. Tá? Mas o material deve ser o mesmo lá que é utilizado, ou o mesmo fabricante. Isso aqui só está mostrando para vocês que na hora que vocês estiverem desmontando o motor e ver uma característica disso aqui lá, já se atentar para esses problemas que o cara não estava utilizando aí o aditivo no sistema, né? É bom que vocês façam uso, né? Ó. E aqui ele fala aqui, ó, tanto da camisa úmida aqui, ó, erosão por cavitação, causada por bolhas de água e aditivo recomendado. No caso aqui, como foi uma referência que foi pegada no motor MWM, ele estava usando aqui, no caso, o aditivo, no caso, para MWM. Tá? A camisa, quando a gente coloca nova, é desse jeito, gente. Ela já vem com tratamento, esse negócio todo, mas com o decorrer do uso, se o cara não utilizar, ele vai acontecer isso aí que a gente está vendo, tá? Esse aqui, tecnologia dos carboxilatos, na verdade, são o tratamento que o pessoal faz na parte interna, no caso, ou a parte química desse elemento, e no caso aditivo, para evitar isso daí, tá? Volto a falar para vocês novamente, gente. A parte de aditivos, tá? Para radiador é importante. Vocês chegam lá, vão, por exemplo, fazer um atendimento lá na propriedade do camarada, você chega lá, o trator está totalmente, por exemplo, com enferrujado lá, a água está com cor marrom, tá? Então, vocês têm que, no caso, acabar orientando lá o dono, no caso das coisas, falar que está na hora de colocar um aditivo, fazer a troca
a água do radiador, alguma coisa do sistema de arrefecimento, para evitar, no caso, problemas futuros, tá? Alguém tem alguma dúvida, pergunta aí sobre isso daí? Sobre o aditivo ali, professor, quando já tá que nem ruim, o cara já não usa aditivo, aí dá algum problema ele começar a usar assim, ou ele precisa fazer um processo, uma limpeza, tudo do sistema primeiro? Então, igual o Jordani ontem ele comentou que esse novo aditivo deles aí diz que não tem ataque, por exemplo, ao que é calcificado. O grande problema quando a gente pega um cara que nunca usou isso aí, o primeiro passo que ele tem que fazer é o seguinte, é fazer o escoamento disso aí, tirar toda a sujeira que tem lá dentro, de preferência, e fazer umas 2 ou 3, uma retrolavagem, na verdade, até sair água limpa, né? E depois colocar um aditivo. Só que o grande problema de alguns aditivos que a gente coloca, igual o José Jordani falou que esse que eles estão colocando lá não faz isso, mas o que ele é? Ele vai tirar, no caso, a calcificação. Quando ele tira a calcificação, ele começa a dar vazamento. Pode ser, por exemplo, um vazamento em selo, pode ser um vazamento no radiador, pode ser um vazamento, por exemplo, na bomba d'água. Então, às vezes na própria mangueira, porque ele vai tirar aquele sedimento que formou lá, onde ele tinha um pequeno vazamento, ele foi entupindo, tá? O adequado sempre é quando você pega o motor que ele é novo, você sempre está, no caso, repondo isso aí, refazendo. Você pegou um utilizado já, você corre o risco, se você pegar um que está muito oxidado, já está muito danificado, você fazer essa troca e depois ele virar uma peneira, começar a vazar água para todo lado, tá? Mesmo que o pessoal fala que não faça isso, mas até o processo dele tirar e você colocar lá, no caso, uma água mais limpa, por exemplo, com outro aditivo, se der diferença no caso do pH, ele vai começar a soltar, no caso, essa calcificação, tá? Beleza. Então, se você, por exemplo, o camarada chegou e mandou fazer o motor inteiro, a partir dali você pode começar a trabalhar só com aditivo sem problema nenhum, tá? E se você pega um que já está muito utilizado, então faça o processo. Não vai colocar aditivo, então limpa aquilo lá e coloca água limpa, só que ela tem que avisar o cara que vai ter que fazer isso mais constante mesmo. Sempre vai estar tocando aquela água para manter, no caso, o sistema um pouco mais limpo possível. Entendi. Tá? Isso é válido, por exemplo, para a máquina, para o carro de vocês, quem tem carro aí que faz manutenção, então também dá para fazer a mesma coisa, tá? O processo é o mesmo. Existe alguns mercados aí também que, às vezes, o cara promete o mundo e o fundo dos aditivos aí, só que os aditivos que os caras colocam, ele não faz tudo aquilo que o cara promete também. Tomar cuidado com isso daí, tá? A forma mais fácil de você estar verificando, igual eu falei para vocês, a gente faz uma inspeção visual, tá? E a inspeção, por exemplo, lá com o instrumento que a gente falou lá, que era lá o refratômetro. E questão de vazamento, gente, eu posso fazer também o teste visual com o motor funcionando, com o motor desligado, porque daí aumenta a pressão interna, e ainda, quando eu esgotou tudo isso, eu vou usar uma bomba, que a gente tem no caso, que é igual uma bomba dessa de encher pneu, só que ela tem um manômetro em cima. O que você vai fazer? Você desliga o motor, espera ele esfriar um pouco, abre lá o reservatório, coloca aquela bomba lá e vai fazer o quê? Pressurizar. Geralmente você coloca 2 vezes a pressão interna, que é o normal no caso do motor, tá? E o que acontece? Se você tem 2 vezes, ela vai ter uma expansão maior. Se eu tenho algum ponto de vazamento, o que vai acontecer? Ele vai começar a aparecer, mesmo com o motor desligado. Tá? Então, é uma forma. E esse equipamento tem para vender, além de fazer esse teste, que é no próprio sistema de arrefecimento, eu também posso fazer o teste da tampa do radiador. Então, eu pego a tampa, ele tem um adaptador que eu coloco na tampa, e faço o acionamento dela, que ela vai, quando chegar lá na pressão que ultrapassou, no caso, a pressão de trabalho, ela vai liberar e vai começar a jogar para fora. Se eu, por acaso, for fazer o teste e ela não chegar nem ao limite de trabalho e já começar a vazar, é sinal que aquela tampa está com problema. E eu tenho que fazer o quê? Substituição. Essa tampa ela pode ser aquela mecânica metálica, igual vocês viram, que vai diretamente, no caso, no radiador, e pode ser no reservatório de expansão, que é umas de plástico, tá? Que ela também tem a mesma função, tem a válvula de pressão e depressão também naquela válvula.
E esse sistema, daí o pessoal também desenvolveu uma forma diferente também de testar, para ver se o sistema está trabalhando com a pressão ideal de funcionamento. O que o cara faz? Ele vai lá, pega o motor frio, coloca esse manômetro zerado ele lá e começa a funcionar o motor, até ele chegar à temperatura de trabalho. Quando ele chegou à temperatura de trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai estar marcando a pressão interna, no caso, no manômetro para vocês. Ah, tem que dar 1,2 de pressão, ou 1,2 bar de pressão. Ele está dando 1,1, 1,2, está dentro do parâmetro. O que você vai fazer? Não vai poder abrir. Então, você vai funcionando até a hora que o motor fazer o quê? Se for um motor com eletroventilador, a hora que ligar o ventilador e abrir a válvula termostática, vai cair essa pressão interna. Se for um motor convencional, igual o motor diesel, esse da máquina, na hora que você continuar acelerando e ele liberar a válvula termostática também, ele cai, no caso, a pressão interna, porque a água começa a circular e diminui a pressão interna por causa do quê? Começa a fazer a troca de calor, diminui a expansão, no caso. Diminuiu a expansão e poderia até abrir, mas eu estou sabendo que o meu sistema está funcionando coerentemente, tá? Então, nunca a gente deve desprezar. A gente fazer, no caso, a avaliação visual e depois eu fazer, no caso, as avaliações, por exemplo, no caso, com o instrumental. Eu posso fazer com essa bombinha com manômetro e posso fazer lá, no caso, a do refratômetro para ver como é que está, no caso, o líquido de arrefecimento, tá? Para tirar realmente a dúvida. Beleza? Tranquilo Beleza. aí? Tranquilo. Viu? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou mandar uma situação de aprendizagem agora no grupo de vocês, para vocês dar uma olhada nisso aí. Vamos ver se dá para vocês entregarem até amanhã à tarde para mim, no final das 5h30 da manhã. Pode ser? Beleza. Pode Tá? ser. É um negócio simples, que vai agilizar o raciocínio de vocês em relação a essa questão do sistema de arrefecimento. Eu vou estar simulando como se fosse numa máquina e vocês vão fazer isso no que vocês chegassem na máquina. O que eu vou fazer? O que eu vou usar? Então, em algumas situações eu posso até verificar isso. Se eu tenho um trator ou uma máquina eletrônica, eu poderia até entrar com, no caso, o quê? Aquela ferramenta que eu posso, no caso, de diagnóstico eletrônico. Então, eu poderia entrar lá com a ferramenta, sei lá, o EDT, eu não sei lá, tem o que é usado na New Holland, que é usado na Case, que é usado na LS. Então, se for um sistema eletrônico. Agora, se for um sistema mecânico, eu vou ter que fazer todo o processo mecanicamente. O eletrônico, eu tenho como monitorar a temperatura e ver como é que está, no caso, se está... Na hora que ela vai subindo, chegou a temperatura ideal, o que ele vai fazer? Na hora que abrir a válvula termostática, ele cai, depois ele sobe, você fica, no caso, seguindo e verificando através, no caso, do monitor, se está tendo essa troca de calor ou não pelo sistema eletrônico. Então, é uma forma de eu estar verificando o funcionamento do motor eletrônico, tá? E ainda, vamos mais longe, gente. Se eu pegar um trator, já no caso, mais eletrônico, eu quiser fazer isso, por exemplo, um sistema hidráulico, eu também tenho como, no caso, estar monitorando as temperaturas, no caso do sistema, tá? Para ver as trocas, vou ver como é que está a temperatura na parte interna do hidráulico, esse negócio, tu tem como ver isso com, no caso, uma ferramenta eletrônica dessa, tá? Terminando aqui, no caso da a nossa conversa aqui, eu já vou pegar e vou mandar para vocês lá no WhatsApp, aí vocês baixam, podem fazer direto, mandem ele digital para mim, tá? No meu e-mail, mandem, acho que é melhor mandar naquele do Gmail, é Madison. No caso, mendesgmail.com, que dali eu já vou baixando tudo aqui, vou deixando tudo arquivado. Isso aí vai fazer parte da nota de vocês. Tranquilo? Beleza. Tá. E o pessoal aí que tá, ó, tem o Gilson, que é da Case, tem o José Jordani, que é da Massa, e aí, ó, tem que falar com o pessoal aí que não está participando, participar, porque eu tô botando falta do pessoal que não está comparecendo nas aulas, tá? Ô, Matos, mas tem às vezes que entra para campo ou chega atrasado, daí nem entra, né? Não, o problema é o seguinte, esse do campo aí, ó, eu já falei de vocês, os caras que estão indo para campo não é o correto, gente. Eu posso até entender isso aqui, a gente conversa, mas não é o correto. Ô, mas daí, como é aquela semana que eu estava testado, não vai dar nada, né? Não. Eu falei para vocês, você que estava testado, o pessoal que está de férias,
esses nós vamos ter que refazer algumas coisas, tá? Agora, o pessoal que está trabalhando, o correto é estar participando do que a gente está conversando, porque depois eu não vou ficar repetindo para o pessoal, gente. Entendeu? Beleza. Tá? E aí, o que acontece? Eu sei que alguns já desenrolam, fazem muita coisa, só que, gente, são conceitos que vocês vão ter que ter nessa parte teórica para aplicação lá no dia a dia de vocês depois. Tá? Lá vocês não tem o cara que vai explicar para vocês, vocês têm que olhar isso, tem que fazer isso com o aditivo está usando. Coloca aditivo. Por que aditivo? Tem que colocar que eles mandam para não enferrujar. É assim. Tá? Eu já vi muita gente falando dessa forma. Então, tomem cuidado com isso daí. Beleza? Não vou me estender, gente. Eu falei para vocês, nós vamos fazer essas conversas nossa curta, aí, no máximo uma hora e pouquinho, para não cansar vocês também. E eu estou atendendo vocês e mais duas turmas, as outras duas turmas de diesel também. Então, estou começando 1h30, estou parando agora. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Então, tá joia. Eu já vou fechar aqui, já vou pegar e vou mandar para vocês no grupo. Dê uma olhada lá, tá? Se tiver alguma dúvida, manda pelo WhatsApp, eu já tiro a dúvida que vocês, que tem um negócio lá que é para fazer, vamos ver se vocês vão entender lá. Tá tudo escrito, mas se tiverem dúvida, entre em contato, beleza? Beleza. Então tá joia, gente. Boa tarde para vocês, bom descanso aí para quem está em casa, se cuidem, até amanhã então, beleza? Você também. Falou. Tá joia então. Falou, abraço, pessoal.